Qual é, então, o significado da cruz? O que a cruz significa? O que ela representa? Qual a mensagem da cruz? Se nós olharmos, irmãos, para o mundo, para a sabedoria do mundo, como o mundo vê as coisas. O mundo vê as coisas através de um materialismo, não crê na existência de Deus, não há Deus. Falar no mundo que existe Deus é uma coisa meio fora de moda. E as filosofias, as diversas filosofias, filosofias de vida, as religiões, o espiritualismo, mais ainda, irmãos, o evolucionismo, a seleção natural. O mundo pensa muito diferente da Bíblia. A sabedoria do mundo é muito diferente da palavra de Deus. Eu diria até que a sabedoria do mundo é antagônica à palavra de Deus. Os valores do mundo são antagônicos aos valores da palavra de Deus. Qual é, então, a importância da mensagem da cruz? De Cristo crucificado, de Jesus Cristo crucificado. E no nosso entendimento, no entendimento bíblico, do Filho de Deus encarnado crucificado. Já que o mundo entende Jesus Cristo como um professor, um filósofo, mais um professor, mais um profeta. Não veem a singularidade de Jesus. Como diz o texto, o Filho unigênito, o único daquela espécie. O texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, no 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versos 18 a 24, diz assim, que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, entretanto, é poder de Deus para os que são salvos. Ainda diz que destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Os sábios conforme o mundo, os inteligentes conforme o mundo. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor? O erudito? O questionador? Você consegue lembrar de alguém que é questionador da palavra de Deus? Certamente você vai encontrar muitos. Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. A sabedoria desse mundo, irmãos, é incompatível com a sabedoria de Deus. O verso 20, 21 de Coríntios 1 diz assim: o mundo não conheceu a sabedoria de Deus. Agradou a Deus salvar seres humanos pela loucura da pregação. Veja, o apóstolo Paulo falando. É a loucura da pregação. A pregação do evangelho é uma loucura. Segundo o mundo, irmãos, ela é uma tolice, ela é uma estultícia. É um absurdo. Nossa lição traz uma explicação dizendo que a palavra é a mesma que é de idiota. Pregar a Deus, irmãos, é uma idiotice nesse mundo. Pregar a Jesus é uma idiotice, porque de tão contrária aos valores do mundo e de tão contrária ao entendimento do mundo. Ainda o apóstolo Paulo diz assim: os judeus pedem sinais, os gregos procuram sabedoria. Os judeus queriam milagres, irmãos, para acreditar em Jesus. E os gregos queriam uma filosofia. É fácil entender isso, irmãos. Isso estava na época do primeiro século. Governo romano, mas um governo, uma proeminência grega, do pensamento grego, dos filósofos. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando esteve em Atenas, eles falaram: vamos lá, quero saber o que você está falando, qual é a novidade. O mundo de hoje também quer saber qual é a novidade, irmãos. E Cristo crucificado não é uma boa novidade. No verso 23, Paulo diz assim: pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Não é normal, irmãos, pregarmos a Cristo. O mundo não aceita, é loucura, é escândalo. Mas ele diz ainda: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para gregos e para judeus, para estrangeiros e para judeus, para todo aquele que nele crê. Mas o que a cruz revela, então, irmãos? Primeiro, a suprema justiça de Deus contra o pecado. Já falei
de passagem ontem. O Senhor Deus, irmãos, é um Deus justo. Ele não ia deixar o pecado sem a punição que era dita. Se você se afastar de Deus, você vai morrer. E precisava então cumprir a justiça. Como cumprir a justiça? Como cumprir a justiça e ainda salvar a humanidade? Cumprir a justiça, irmãos, no Senhor Jesus Cristo. Fazer com que que o Jesus Cristo pagasse o pecado de toda a humanidade. Mas junto com essa justiça, irmãos, a cruz demonstra o amor de Deus para com os pecadores. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. O Senhor não esperou ninguém ficar bonzinho, irmãos, ninguém ficar piedoso, mas o Senhor Jesus morreu enquanto nós éramos ainda pecadores. A cruz, irmãos, é a fonte de poder para quebrar as cadeias do pecado. Somente a cruz pode quebrar as cadeias do pecado. Romanos 6, 22 e 23. Libertados do pecado, feitos servos de Deus, o dom gratuito da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim, irmãos. Somos servos de Deus agora, deixamos de ser escravos do pecado, somos libertados do pecado. A cruz é a única esperança de vida eterna. Quero ler para os irmãos integralmente o texto de 1 João 5, 11 e 12. Lá diz assim: e o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como é que temos a vida, irmãos? Temos a vida eterna porque Deus nos dá, mas nos dá através de Cristo. Não houvesse o sacrifício de Cristo, o Senhor Deus não podia nos dar a vida eterna, porque o pecado não teria sido pago. As culpas não teriam sido pagas. Mas o Senhor fez as culpas caírem sobre Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas ainda, a cruz é o único antídoto contra uma futura rebelião cósmica. Na cruz, irmãos, ficou demonstrado exatamente qual é o caráter de Satanás. Como ele é mentiroso, como diz a Bíblia, ele mente desde sempre, é o pai da mentira. Ficou demonstrado também o caráter de Deus, o caráter justo de Deus e o caráter amorável, amoroso de Deus. Apocalipse 22, verso 3, diz assim: ali nunca mais haverá maldição. Na nova terra, irmãos, nunca mais vai haver maldição. Por conta do quê? Da vitória de Cristo na morte na cruz do Calvário. Quero ler para vocês o texto da página 69 da nossa lição. Nenhuma dessas verdades que acabamos de ler, dessas verdades fundamentais sobre a cruz, pode ser revelada pela sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo não vai mostrar isso, irmãos, o que a cruz revela. Para a sabedoria mundana, ao contrário, então, do como agora, a pregação da cruz é uma loucura para a sabedoria mundana, que muitas vezes sequer conhece a verdade mais óbvia que poderia haver, que existe um Criador. Como, irmãos, que uma sociedade que não acredita num Criador, uma cidade evolucionista, uma cidade materialista, como vai poder crer na cruz, se não crer na verdade fundamental, que Deus existe? E a Bíblia diz assim: Deus existe e é galardoador daqueles que se achegam a Ele. Esta é a sabedoria do mundo. E estes são os significados da cruz. A cruz que nos salva, a cruz que mostra a justiça de Deus, a cruz que mostra o amor de Deus, a cruz que nos dá a esperança e a certeza da vida eterna, e que é o antídoto contra uma outra revolução cósmica, que nunca mais vai haver, porque não haverá alguém ainda que possa acreditar em Satanás, nas mentiras de Satanás. Por quê? Por conta da vitória de Cristo na morte, na cruz do Calvário.